Oi, amores! Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um dia de aula de redação. E aí, beijo da proa em cada um de vocês, tá? E vamos começar a nossa aulinha bem legal, daquele jeito, bem cada um investigador, investigadora, tá bom? Primeiro, antes de começar a nossa aulinha, quero mostrar aqui para vocês o trabalho dos colegas de vocês, tá bom? Aqui eu tenho, adorei, a Soraya, a mãe da Soraya, me mandou a tarefinha dela, tá? Que ela não estava em Campo Maior, ela veio para Campo Maior. E aí ela tá fazendo as atividades. Soraya, adorei sua atividade, principalmente que tá colorida, adoro desenho colorido, tá bom? Um beijo da Pro bem grandão em vocês. Aliás, não só na Soraya, mas em todos vocês, tá bom? E também, vamos lá. Aquela atividade da semana passada era uma atividade pessoal, em que você ia criar o seu investigador, seu personagem, né? Baseado em Sherlock. Aí nós temos João Guilherme, deixa eu aumentar aqui o do João Guilherme. O do João Guilherme tem assim, a personagem dele é a Sara Mello. Característica física marcante dela, olhos azuis, bem vivos, ou seja, ela é esperta e é loura. Habilidade extraordinária que usa para desvendar os mistérios. É inteligente, ela é muito a inteligência. Atrapalha-se quando está treinando no Free Fire. Adorei essa parte. E depois temos assim, a frase de efeito, né? Que o Sherlock Holmes sempre dizia, pois a personagem dele também tem. Sempre fala o que pensa, mas nem sempre faz o que fala. Legal, gostei. Onde nasceu? Quantos anos possui? Em Campo Largo, tem 9 anos. Então, é uma detetive, né, infantil, mirim. Porque as pessoas acham a melhor? Porque é habilidosa, inteligente e esperta. Muito bem. E no final, porque decidiu ser detetive? Porque o mistério a atrai. Então, gente, amei, tá, João? Quem quiser também me mandar, pode mandar. Só que não acabou por aqui, não. Nós temos do Arthur, tá? O Arthur, ele colocou também, ó. Esse é o personagem dele, desenhadinho, ó, pintadinho. Adoro desenho pintado e desenho bem desenhado, bem legal. E aqui ele não colocou as partes dele nesse quadro como se fosse no armário. Tudo bem, não tem problema. Só que eu fiquei admirada com uma coisa, Arthur. Porque, assim, o nome do personagem é Eduardo Silva Rocha. Você sabia que meu nome também tem Silva Rocha? Sabia não, né? Pois é, pois o seu detetive deve ter algum parentesco comigo aí. Tá? Meu nome é Francisca Aline da Silva Rocha. E aí, é meu parente. Gostei, viu? Aí nós temos características físicas marcantes. Ele é forte. Muito bem. Vamos passar lá mais adiante. Habilidade extraordinária que usa para desvendar os mistérios. Raciocínio rápido. Todo bom detetive tem que ter inteligência e raciocínio rápido. Atrapalha-se quando tem pegadas em duas direções. Ou seja, vai para um lado, vai para o outro, ele fica, onde é que eu vou? Para onde é que eu vou? Né? Então, bora lá. Frase de efeito, sou um bom investigador. Muito bem, ele se acha, ele é o cara, né? Onde nasceu, quantos anos possui? Em São Paulo, tem 33 anos, então já é diferente do João Guilherme, aqui é um adulto, tá bom? Porque as pessoas o acham melhor? Porque é inteligente. Muito bem. Porque decidiu ser detetive para ajudar as pessoas que perdiam algo. Então, gente, foi super legal o do Arthur, do João Guilherme, e eu tenho certeza que de vocês também. Se quiserem, pode mandar que aqui eu vou mostrar para os coleguinhas de vocês também o trabalho. Essa atividade, ela é da página que é o Para Casa, da página 34 e 35. O que está acontecendo? Aos poucos, nós estamos fazendo a nossa história, que é aquela que nós vamos colocar no nosso textinho, tá? No conto investigativo, tá? De suspense. E aí, o que nós temos?
Vocês já elaboraram o começo, vocês já viram quem são os personagens, vocês criaram o próprio personagem de vocês. Agora vamos dar continuação, vamos dar, digamos assim, vamos encerrar essa história antes de escrevê-la ela todinha pra gente, tá bom? Ó, produção de texto. Bruno e sua turma ainda não recuperaram as carteirinhas do clube e não imaginam onde e com quem elas estão. Esse é o próximo passo que precisará ser concluído pela personagem criada nas páginas anteriores. Sua dupla, no caso você e seu orientadora, fará um levantamento dos suspeitos desse caso. O que vocês vão fazer? Vão parar e pelo menos, no máximo 3, no mínimo 2, vocês vão pensar em suspeitos. 2 a 3 suspeitos, que podem estar por trás do sumiço dessa carteirinha. Tá? E aí, o que vocês vão fazer? Olha aqui. Converse sobre as possíveis estratégias utilizadas para cada suspeito obter as carteirinhas. No caso aqui, eu e a Soraya somos suspeitas. Um exemplo, tá? Por que eu sou a suspeita? A Aline é a suspeita. Por que a Soraya poderia ser a suspeita? Então, você tem que criar, digamos assim, motivos para aquelas duas pessoas serem suspeitas. Aqui é um exemplo, eu não estou na história nem a Soraya, só estou dando um exemplo para você imaginar, tá bom? Se é o cachorro, se é o Bruno, se é o seu personagem que você criou, o seu personagem vai ajudar a desvendar? Quem são os suspeitos? Suspeitos são possíveis culpados. Então, por que ele poderia ser culpado? Por que ela poderia ser culpada? E aí, o que você vai fazer? Olha aqui essa imagem que eu achei bem legal. Essa imagenzinha aqui, ó. Essa imagem, ela mostra pra gente como se fosse... Vocês já assistiram aqueles filmes de detetive? Ou então aqueles filmes policiais que os suspeitos ficam assim numa fila de frente para o delegado, em que o delegado vai apontando para a vítima para ver se ela identifica quem é o suspeito, quem é o culpado? Pois bem, aqui é como se fosse uma sala. E aqui eu tenho um quadro que indica o tamanho dos personagens, tá? E aqui você vai desenhar pelo menos 3 suspeitos. Se não quer 3, bote 2, no qual você vai colocar o desenho deles bem pintados e com tamanhos diferentes. Quem seriam os suspeitos, tá? Então, você vai desenhar aqui eles. Aí, chegou o momento de determinar finalmente com quem e onde estão as carteirinhas. Considerem que o leitor do conto deverá compreender a relação entre os fatos narrados, ou seja, que razões levaram o culpado a agir dessa maneira, como ele atuou, que pistas levaram o detetive à conclusão do caso. Na página seguinte, faça as anotações necessárias. Bem, gente, o que ele está pedindo nessa segunda parte? Primeira parte, desenhar os suspeitos, até 3, tá? Para não ficar também tudo espremidinho. E faça de diferentes tamanhos, tá? Não faça um bonequinho bem pequenininho que não dê para ver nem com a lupa do detetive. E no segundo, você vai parar para pensar. Por que aquela pessoa é culpada? Você vai anotar aqui, ó. Todo esse caderno, essa folha é para fazer anotações. Você vai anotar quem são suspeitos, por que são suspeitos, quem é o acusado e por que ele é acusado. O que levou ele para fazer isso, roubar as carteirinhas? Como o detetive chegou a essa situação? Como é que conseguiu desvendar? Então, isso aqui são anotações, ainda não é o seu texto, tá? Você pode colocar aqui um pontinho e escrever cada coisinha quebradinha sem ser um texto. É só para anotar os dados para depois você não esquecer na hora de produzir, tá bom? Quando terminou, você vai tirar a foto e mandar para a Pro, tá? Para eu ver se está fora, digamos assim, se está fugindo da situação, tá bom? Vamos lá. Depois você vira, tá? E coloca na página 39, que eu tenho aqui, ó. Hora do texto. Vamos lá? Tenho aqui hora do texto. Gente, ó, às vezes eu printo, eu tiro uma foto, digamos assim, no computador, do livro de vocês que é online, digital. Só que às vezes fica um pouquinho embaçado. Então, não é obrigatório você ler comigo aqui. Você pode ficar lendo do seu livro, que eu vou lendo daqui do meu livro também, tá bom? Você tem que acompanhar a leitura, que é uma prática de leitura e também para não se perder aqui na nossa aula, tá bom? Vamos lá, ó. Hora do texto, página 39. Deixa eu ver aqui, deixa eu marcar. Vamos lá.
Então, ó, tem assim: olhos atentos, boa memória, raciocínio rápido e estratégias inteligentes são apenas algumas das habilidades para se ter sucesso num caso. No conto que você vai ler agora, veja como foi possível desvendar um grande mistério acontecido com um dos reis da Nigéria, um país africano. Então, o que aconteceu? Ele passou por uma situação que só um verdadeiro detetive que é inteligente conseguiu desvendar esse mistério, tá? Que tem assim, ó, os 3 gravetos. Deixa eu aumentar aqui. Para não ficar muito também distorcido. Ó, os 3 gravetos. Oh, gente, professor, o que é que tem? Rei da Nigéria com 3 gravetos. Bora ver. Certa manhã, o monarca de um poderoso reino, ou seja, o rei de um reino, tá? Para não ficar repetitivo, ele botou o monarca de um reino, ou alçar, no interior da Nigéria, acordou os seus súditos aos gritos, ou seja, as pessoas que trabalham com ele aos gritos. Tragam um adivinho da corte imediatamente. Adivinho, nesse caso, seria o investigador. Imediatamente à minha presença, ordenou. Não tardou muito para que um homenzinho de barrete colorido, ou seja, aquela, digamos assim, é como se fosse um chapéu, tá? Que é aquele turbante enrolado, tal, colorido, e camisolão branco aparecesse. Perceba uma coisa aqui, ó, gente. Aqui ele deixou espaço para iniciar os parágrafos e as falas dos personagens. E aqui ele não deixou, isso está errado, tá? Tem que deixar o parágrafo para iniciar a fala dos personagens, tá bom? Que tá errado esses dois. O que aconteceu? Perguntou o revelador de sonhos e segredos ao irado senhor. Revelador de sonhos era como se fosse um cargo desse homem, tá? O anel cravejado de pedra, ou seja, um anel com um monte de pedrinhas grudadinhas preciosas que dei à minha filha como presente de casamento, sumiu do quarto dela ontem à noite. Agora uma coisa. Como você fosse o adivinho ou detetive desse conto, qual pergunta faria nesse momento ao rei? Para e pensa aí. Nesse momento da história, o que você perguntaria ao rei? Eu sei uma coisa que eu perguntaria. Eu perguntaria quem é que entrou naquele quarto e eu perguntaria outra coisa. E como é que sabem que foi ontem à noite? Né? Eu perguntaria essas duas coisas. O que você perguntaria? Vamos lá. Fala aí com o seu orientador. Aí depois ele coloca assim, a orientadora também, né? Mamãe, pode ser mamãe, papai, tio, irmão. Então, bom, aí ele já já escreve corretinho, deixando o parágrafo na frente das falas e parágrafo na frente do parágrafo mesmo, tá? Do começo da fala do narrador. Os guardas não viram nenhum movimento, quis saber o homem, entendido em mistérios e coisas de outro mundo. Não, mandei prender os 3 sentinelas que passaram a noite em frente ao aposento, em turnos separados. Mas eles juram que não sabem de nada. O adivinho, sem perder a calma, disse: não vai ser difícil encontrar o culpado. Como? Perguntou o rei, mastigando um pedaço de noz de cola. Tá. O adivinho lentamente retirou 3 gravetos do mesmo tamanho, tá? 3 gravetinhos do mesmo tamanho da bolsa de couro de crocodilo que trazia no ombro e entregou ao rei. Gente, uma bolsa de crocodilo. Coitado do crocodilo. Ah, deve ser bonita, mas coitado do crocodilo, não. Então, ó, ele pegou 3 gravetos do mesmo tamanho e entregou ao rei. Vamos ver agora aqui. Na sua opinião, como os gravetos ajudarão o adivinho a descobrir o responsável pelo sumiço das joias? Como é que o gravetinho vai ajudar o rei a descobrir? Essa daí me pegou. Não sei, você sabe? Então fala aí para o teu orientador, tua orientadora, tá? Então, vamos lá. Ao anoitecer, cada prisioneiro deve receber um deles. Digamos assim,
cada prisioneiro, porque eles estão presos, os guardas, tá? Diga que o ladrão será aquele cujo graveto terá crescido até o cantar do galo, no outro dia, 2 dedos de comprimento. Então, o que que ele fez? Ele entregou um graveto para cada, digamos assim, cada prisioneiro, porque eram 3 soldados, né? Digamos assim, que estavam na guarda, olhando o quarto da princesa. Entregou um para cada. Aquele que ele pegou, que tiver crescido 2 dedinhos de comprimento, ou seja, ia ficar maior do que os outros, era a pessoa culpada, tá? Ou seja, pareciam gravetos mágicos. E foi feito assim. Na manhã seguinte, 2 dos gravetos estavam no mesmo tamanho, menos um que havia diminuído exatamente 2 dedos. O graveto, em vez de crescer, diminuiu 2 dedos. Ou seja, o graveto não era mágico, preste atenção. Foi ele, disse o adivinho, apontando para o trêmulo guarda que segurava o graveto menor. Pode procurar entre suas coisas que achará o anel. A joia realmente foi encontrada costurada no forro da roupa do acusado. Ou seja, na parte de dentro foi costurado o anel para que ele pudesse se mexer e não caísse. Como assim, Pro? Vamos entender agora. Belo truque, hein? Explique com suas palavras como o adivinho concluiu que o culpado pelo sumiço do anel era o guarda que segurava o menor pedaço de graveto. Fala aí com o seu orientador, como é que você acha por quê? Vê aí. E dê uma pausa aqui no nosso vídeo, tá? Então, por quê, gente? A pessoa que pegou aquele graveto, ela achava que o graveto era mágico, que como ele era o culpado, ia crescer. Então, ele olhava para o graveto, ele estava vendo o graveto crescendo. E aí, ele quebrou referente a 2 dedos do graveto, para que ela, caso crescesse, ficasse do tamanho normal. Entendeu? Mas só que isso não aconteceu, não eram gravetos mágicos. Então, ele quebrou e o graveto dele ficou menor do que os outros, se denunciando, dizendo que era culpado de certa forma. Aí, nós temos aqui, ó, vou diminuir a tela. Tem assim. Número já diminui demais. Vamos lá. Numere os acontecimentos abaixo de acordo com a ordem que ocorre no texto. Então, galerinha, nós temos aí uma sequência. Sequência é o começo até eu chegar ao final. Então, eu tenho uma sequência de acontecimentos, tá? Vamos lá. Vamos ver aí, ó. Eu vou começar a ler e a gente vai ver se é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, tá bom? O adivinho foi ao reino por ordem do rei que necessitava desvendar o mistério. Vocês acham que é o primeiro? Não é? O guarda culpado foi identificado e descoberto conforme o adivinho alertou. Também não é a primeira coisa. 3 gravetos foram entregues aos 3 guardas reais, pois estes eram os suspeitos pelo roubo. Também não. O rei da Nigéria percebeu que as joias de sua filha haviam sido roubadas. Esse sim é o primeiro, então vamos colocar aí, tá? Aí, eu já li todos. Qual seria o segundo? Quem disse que é esse, acertou, tá? O 2, adivinho, foi ao reino por ordem do rei. Quem é o terceiro? Quem disse que é esse, acertou. 3 gravetos foram entregues aos 3 guardas. E, por último, o guarda culpado foi identificado e descoberto conforme o adivinho alertou, tá bom? Então, fica 2, 4, 3 e 1. Depois, a partir da descrição realizada no conto, desenhe como você imaginou que seria o sábio convocado pelo rei. Então, você lembra que ele usa um chapéu e um blusão? Como seria? Ele é moreno, branco, amarelo? Como é que ele seria? Pequeno, alto? Então, desenhe aí a tua resposta pessoal, tá certo? Bora lá para outra. Virou. Aí, do outro lado, eu tenho assim. Ó, releia abaixo um trecho retirado do texto e explique com suas palavras qual era a intenção do adivinho ao realizar essa sugestão ao rei, tá? Então, vamos lá. Ele deu essa sugestão. Por que ele fez isso? Ao anoitecer, cada prisioneiro deve receber um desses avisos. Diga que o ladrão será aquele que o graveto tiver crescido até ao cantar do galo, 2 dedos de comprimento. E assim foi feito. Por que ele falou isso? Vamos parar lá. A gente comentou essa aula toda, tá? Então, vamos aqui. Bote a sua resposta, depois veja o vídeo para saber se está igual, tá?
Então, vou botar aqui, ó. O adivinho tinha a intenção de fazer com que o culpado quebrasse seu graveto, reduzindo seu tamanho, para não mostrar que ele havia crescido durante a noite. Fato, gato não, pro, é fato. Fato que, segundo o adivinho, denunciaria o culpado. Tá? Então, o adivinho tinha a intenção de fazer com que o culpado quebrasse seu graveto, reduzindo seu tamanho para não mostrar que ele havia crescido durante a noite. Fato esse que, segundo o adivinho, denunciaria o culpado. A pessoa ia acreditar que aquele graveto era mágico e que ele ia crescer durante a noite. Então, se ele ia crescer, ele tinha que quebrar para todo mundo pensar que ele não tinha nada a ver. Só que o graveto não era mágico coisa nenhuma. E, em vez disso, ele achava que estava crescendo, mas ele diminuiu e ia ser denunciado por isso, se denunciar. Aí depois tem assim, em sua opinião, como um bom detetive poderia ajudar o rei a desvendar o ocorrido com as joias de sua filha? Como é que o detetive poderia ajudar um outro detetive? Assim, normalmente, o que é que a polícia faria? Ia na casa do suspeito, ia ver a casa dele, as roupas dele, e ia, digamos assim, deixar ele solto e ir atrás dele, para saber o que ele estava fazendo, investigando, né? Então, vamos botar aí. Se você tiver algo a acrescentar, pode colocar. Então, vasculhar as roupas e a casa dos guardas, além de persegui-lo, não tem um acento pro persegui-lo, durante alguns dias. Os detetives policiais, eles fazem isso, eles vão investigar aquela pessoa. Vão investigar aquela pessoa, vão ver se aquela pessoa está realmente, ver se aquela pessoa realmente está vendendo, está com mais dinheiro do que de costume, se comprou coisas que é acima do valor que ela recebe, o salário. Então, entre outras coisas aí, tá? Aí, vou passar um pouquinho para baixo, ó. Lembrando que se você ainda estiver escrevendo, dá pausa no seu vídeo. Invente um novo final para o conto. Isso é em aberto, isso é pessoal, mas eu vou colocar um padrão aqui, tá? Um texto para não ficar sem ser corrigido. Então, invente um novo final para o conto, considerando que outra pessoa daquele reino era culpada. Como seria o final dessa história com um novo truque? Então, gente, o que eu posso fazer? Eu optei por deixar mais um guarda. Eu parei para pensar, mais uma pessoa, em vez de uma ser duas. E você pode colocar qualquer pessoa daquele reino, cozinheiro, ou então a irmã da princesa que estava com inveja porque queria. Então, isso aí é seu, a resposta é sua. Vamos lá. Vou botar aqui o meu. No outro dia, o rei disse a todos que comprara outra joia para a princesa e que estava tudo esquecido.
havia perdoado. Coisa nenhuma. Mas, na verdade, o rei ficou com o adivinho no quarto da sua filha, escondidos durante a noite. Aí o truque. Meu truque foi esse. Em vez, ele deixou tudo para lá, fingiu que deixou tudo para lá, mas não deixou, tá? Aí, de repente, no meio da noite, 2 guardas entraram no quarto da princesa atrás da nova joia. Começaram a mexer nas coisas dela e se depararam com o rei e o adivinho. Vou botar aqui uma vírgula. E se depararam com o rei e o adivinho, que chamaram outros guardas e os prenderam, tá? Pronto. Meu texto, meu final tá aqui. Aí você, se quiser, pode escrever igual, mas se quiser, pode escrever também, tá certo? Então, vamos lá. Terminamos agora o livro de língua portuguesa. Vocês peguem o projeto Zoom, que está terminando. Eu estava gostando tanto desse projeto, as historinhas, adoro fábulas, sou suspeita, amo fábulas, tá? Então, vamos lá. Temos aí a fábula, o galo que logrou a raposa. O que ela logrou, professora? Enganou. A raposa tentou enganá-la, mas quem enganou foi o galo. Então, ele não conseguiu, tá? E aí eu tenho um autor muito conhecido chamado Monteiro Lobato. Ele é brasileiro. E aí esse conto se torna ainda muito mais especial por ser um autor da nossa terrinha do Brasil. Um velho galo matreiro, sabido, esperto, percebendo a aproximação da raposa, subiu, empoleirou-se, ou seja, se arrumou num galho de uma árvore. A raposa, desapontada, murmurou consigo: deixa estar, seu malandro galinho sabido. Já te curo, ou seja, já te pego. E em voz alta disse: amigo, venho contar uma grande novidade. Acabou-se a guerra entre os animais, o galo e o cordeiro, os gaviões e os pintinhos, a onça e o veado, a raposa e as galinhas, todos os bichos andam agora aos beijos e abraços. Desça desse poleiro e venha receber o meu abraço de paz e amor. Tá bom. Muito bem, exclamou o galo. Não imagina como tal notícia me alegra. Que beleza vai ficar o mundo limpo das guerras, crueldades e traições. Vou já descer para abraçar a amiga raposa, mas, como lá vem vindo 3 cachorros, acho bom esperá-los para que também eles tomem parte dessa confraternização, eles participem desses abraços, tá? E aí o que ele fez? Ao ouvir falar em cachorros, Dona Raposa não quis saber da história e tratou de pôr-se à fresca, ou seja, ir embora, dizendo: infelizmente, amigo Cocoricó, tenho pressa e não posso esperar pelos amigos cães. Fica para outra vez a festa, sim? Até logo! E raspou-se, foi embora. Moral da história: contra a esperteza, esperteza e meia. Ou seja, a moral quer dizer que contra uma pessoa que se acha esperta, você tem que ser um pouco mais esperto do que ela. Porque sempre ela vai tentar te enganar. Então, você tem que saber como sair desse truque, dessa enganação, tá? E aí, gente, eu coloquei o seguinte:
onde os fatos narrados se passam. Gente, tá aparecendo um bosque, tá? Tá aparecendo aqui tipo um bosque e tal, que tem uma árvore, não dá para saber se é uma fazenda, não dá para saber se é uma praça, mas por a raposa ser um animal que não é domesticado junto a um galo, parece assim um bosque, vou botar um bosque, tá? Vamos lá. Em um bosque perto de uma árvore, tá? Depois tem assim, quem é o autor do texto? O autor é Monteiro, né? Monteiro, deu um branco. Então, ó, Monteiro Lobato. Depois, qual é o tipo de narrador? Gente, o tipo de narrador é quem narra a história. Esse narrador, ele também participa da história para ser narrador personagem, ou esse narrador só fala a história, mas ele não participa? Então, ele é o narrador observador, tá? Então, temos aí o narrador observador. Virou. Aí, tenho aí no outro lado, ó. Tenho essas linhas que eu vou apagar aqui, só um minutinho, que diz assim, uma história, galerinha, deixa eu logo explicar. Uma história, ela é narrada em começo, meio e fim. A fábula é uma história menor, tá? Ela não é uma história grande, mas ela também tem o começo da história, o que acontece na história e como termina a história, que é isso que a gente vai escrever agora, tá? Aí temos assim, retire da fábula e copie nas linhas as partes correspondentes à história. O que acontece no começo da história? Então, o galo empoleirou-se em uma árvore quando viu a chegada da raposa, tá? Eu vou botar até da esperta raposa, tá? Porque toda raposa, ela tenta ser um pouco esperta. Aí depois, deixando o mesmo espaço, no meio da história, desenvolvimento, qual foi o problema vivido pelo galo? O conflito, tá? A raposa inventou que os animais estavam em paz, sem guerras e traições, para poder enganar o galo e poder comê-lo, tá? Então, qual foi o problema vivido? Ela estava tentando enganar o galo para poder comê-lo, pedir que ele desça do poleiro, tá bom? Esse é o problema vivido. E depois, como a fábula termina? O galo, deixa eu tirar aqui essa marca. O galo, percebendo o que a raposa queria, inventou que estavam vindo três cachorros e pediu para a raposa esperar. Assim, todos iriam confraternizar. Mas a raposa acreditou e ficou com medo, dando uma desculpa e indo embora. Tá? Então, esse foi o final da nossa fábula, certo? Depois eu tenho assim, ó, mais embaixo. Assinale no quadro as respostas certas.
A raposa queria enganar o galo para que ele se tornasse o seu alimento? Com certeza sim, tá? Então, com certeza sim. Vamos marcar o X. A argumentação da raposa convenceu imediatamente o que a raposa falou? Convenceu o galo? Não, não convenceu. O galo mostrou-se ser ingênuo, bobinho e enganou facilmente? Também não. Ele não foi nada bobinho, foi muito esperto. A raposa achou por bem acreditar na fala do galo e sair dali às pressas? Sim, agora a raposa sim acreditou em tudo que o galo falou e saiu lá correndo. Ó, gente, eu coloquei de novo quem é o autor, mas não tem problema. Isso faz com que a gente admire e memorize ainda mais. Quem quiser procurar algumas fábulas de Monteiro Lobato, você pode achar elas sendo contadas no YouTube ou então em forma de texto. Aí a mamãe pode para você, tá? Mamãe, papai, alguém da sua família pode pesquisar aí para você aí na internet. Qual é o título da fábula? Vamos lá olhar. O galo que lagrou a raposa. O galo que lagrou, ou seja, enganou a raposa. Mais uma palavra para o nosso dicionário, né? Logrou, eu botei lagrou, ó. É logrou, desculpa. Mais uma palavra para o nosso dicionário aí para a gente aprender. Quantidade de parágrafo. Gente, a quantidade de parágrafo é o texto, não tem a moral. A moral é uma parte do texto, é quantidade de parágrafos dentro do texto. Então, vamos contar, ó. A fala do personagem também é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? 6 parágrafos. São 6 parágrafos, tá? A senhora escreve a palavra e o número, porque é a forma correta de responder, tá bom? Depois, e dentro de um texto, quando você for colocar um numeral, você bota o numeral escrito e depois ele entre parênteses, tá? Para mostrar, se a pessoa se confundir, ela sabe qual é. Como perceber as falas dos personagens? Qual é o sinal que inicia a fala dos personagens? Então, porque as falas dos personagens iniciam com o travessão, tá? Então, a resposta, como percebemos? Porque as falas dos personagens iniciam com travessão. E assim nós encerramos o nosso projeto Zoom Literário. Espero que vocês tenham gostado. Eu aprendi muito, palavras novas. Espero que eu tenha ajudado vocês na questão de interpretar, a questão desse tipo de texto, que é um gênero textual, tá bom? Pois, grande beijo para vocês. Qualquer coisa, eu tô aqui. Pode mandar mensagem, tá? E tirando a dúvida. Beijo. Tchau.